Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma sessão, agradecendo novamente toda a bondade de todos os espíritos de luz aqui presentes, que novamente informando quão alegre estamos com esse trabalho que está sendo realizado com todo o apoio de nossos mestres, de forma a agregarmos para o futuro da humanidade. Sendo assim, vamos começar a nossa sessão de hoje com os ensinamentos dos nossos mestres. Que assim seja. O Espírito de Luz convidado começa a falar. Boa noite. Gostaria de assumir a palavra dessa sessão de hoje. Creio que podemos falar e nos aprofundarmos num assunto que é sobre a nossa fraternidade. Sabemos que temos regras aqui na nossa sessão. Não vamos mencionar nomes, mas eu acho importante que todos saibam que estamos atuando aqui com a nossa fraternidade e queremos falar um pouquinho mais sobre a nossa fraternidade. A nossa fraternidade nasceu aqui no Brasil e estamos há 70 anos aqui no Brasil, de origem africana, e sabemos que sofremos muitos preconceitos ainda na sociedade. Mas como estamos dizendo há um certo tempo, temos muito a contribuir com vocês. Sabemos da realidade do povo brasileiro, sabemos que ela é diferente de todos os outros povos. Sabemos que estamos numa comunidade ou numa região que temos uma miscigenação muito grande. E é por causa dessa miscigenação que essa região foi escolhida para liderar o mundo nessa nova era. Gostaríamos de convidar nosso irmão da fraternidade indígena para falar de um assunto muito importante que os seres humanos foram esquecendo com o passar do tempo. Ser de luz da fraternidade indígena. Há tempos estávamos nos preparando para esse momento. Sabemos que não somos os protagonistas dessa nova era, mas estamos aqui dispostos a ajudar a todos. Com o conhecimento que recebemos de nossos ancestrais, com o conhecimento da região, com o conhecimento da energia que temos aqui, conhecimento da fauna, conhecimento da flora, sabemos que muitas curas podem ser realizadas com os elementos que estão na natureza, na nossa natureza, na natureza da Terra Brasilis. E fora isso, também dos animais, como peixes, como aves, muitas substâncias que há tempos estão sendo utilizadas por nossos ancestrais para resolver grandes problemas da nossa vida cotidiana. Sendo assim, para as doenças que estão aqui, que são originárias da nossa Terra Brasilis, são tratadas exatamente com a fauna e a flora da própria Terra Brasilis. É sabido que temos na Amazônia uma vasta gama de ervas que têm propriedades específicas para a cura que ainda não foram descobertas pelos cientistas, mas há muito tempo são utilizadas aqui. Sabemos de toda a polêmica que está agora em voga na região sobre a devastação das nossas terras. E falamos isso com uma tristeza muito grande. Falamos isso realmente com uma tristeza, porque nossos povos já sofreram tanto, sofreram muito. Hoje sabemos que sofremos pela inocência que nos era característica. E outros povos, como os europeus, principalmente europeus, por gana, por cobiça, por estar sempre pensando no dinheiro, dizimaram povos inteiros, uma verdadeira carnificina,
um verdadeiro genocídio. Durante muito tempo, perguntamos por que merecemos tudo isso. Sabemos da misericórdia de Deus. Sabemos que Deus é misericordioso. Mas é difícil entender por que isso aconteceu com nossos povos. Com muita tristeza declaro isso a vocês. Mas de qualquer maneira, ficamos contentes em saber que a nossa terra Brasília foi escolhida para liderar o mundo. E estamos dispostos a ajudar todos. Estamos dispostos a ajudar com o nosso conhecimento, para que as pessoas possam evoluir, para que doenças que ainda são consideradas incuráveis sejam curadas, com a medicina que utilizamos há muito tempo, aprendida, ensinada pelos espíritos de luz que nos guiaram e nos guiam até hoje. E também coisas como os nossos rituais, do qual conseguimos evocar os espíritos que sempre nos auxiliaram, os espíritos de nossos ancestrais, os espíritos que carregam uma bagagem grande de conhecimento, e que esse conhecimento, agora, através de vocês, pode ser disseminado para toda a humanidade. Começando com esse grupo único de espíritos que estão aqui presentes, com toda a bondade, com toda a energia, com a pureza de sentimento. Todos com um objetivo em comum. Então, estamos muito orgulhosos de estar participando desse grupo de pessoas. Começando a falar um pouco sobre o nosso conhecimento, podemos dizer que o indígena tem coração puro. Pelo fato de estarem mais distantes da civilização durante muito tempo, mantiveram os rituais e nos fizeram permanecer com um coração mais puro. Um coração com uma grande energia. E essa energia, com a pureza de uma criança, tem a facilidade de captar as energias dos seres de luz. Sendo assim, conseguimos contatos mais facilmente com os seres de luz, os nossos antepassados. Prezamos muito pelos nossos antepassados. Estamos sempre orando para que eles estejam bem, porque sabemos que eles estando bem, nós estaremos bem aqui também. É uma relação muito estreita entre os espíritos dos nossos antepassados e os nossos corpos humanos aqui na Terra. Sabemos que recebemos uma grande influência de energia de nossos antepassados. Por isso, uma coisa muito importante que deve ser aprendida pela civilização ocidental é o culto aos antepassados. O culto aos antepassados é muito importante. É importante saber que existe uma relação de ida e volta entre as energias dos seres humanos e dos seus antepassados. Da forma que, se os antepassados não estão bem no mundo astral, eles interferem diretamente na energia dos seres humanos aqui na Terra. Citaremos aqui os dois extremos. Os seres humanos são responsáveis pelos seus entes queridos, os seus familiares. Essa relação se estende a tios, tias, avós, primos, é uma grande corrente. Essa corrente tem que estar sempre unida. Essa corrente não pode ser quebrada nunca. E uma vez que essa corrente se quebra, todos são prejudicados, tanto os mortos quanto os vivos. Este é um conhecimento que os seres humanos ocidentais não têm. Usando um exemplo bem drástico,
um ser humano que tenha ceifado a sua vida por ele mesmo, ou seja, suicídio, acarreta no impacto em todas as gerações desta família. As gerações anteriores, as gerações posteriores, porque se uma coisa dessa aconteceu, a culpa não é só da pessoa que ceifou a vida, e sim também de todos os entes queridos que têm relação com ele. Quando digo os entes queridos que têm relação, são relações sanguíneas, são relações de energia espiritual. Então, sim, os seres humanos mais próximos são os parentes, não são os amigos, são os parentes. E todos eles são responsáveis pela sua família. Uma vez que acontece um suicídio, todos da família falharam e a consequência é para todos. Há um karma coletivo que é disparado quando acontece uma situação como essa. Através desse exemplo, queremos demonstrar que é importante que todos os seres humanos se dediquem à família, que estejam bem com os seus entes queridos, os seus familiares, e zelem pela vida dos seus familiares. Se cada um dos seres humanos se relacionasse bem com a sua família e mantivesse uma relação estreita e que zelasse pela vida, pela saúde, pela felicidade de cada um de suas famílias, de cada membro de suas famílias, este mundo estaria muito diferente do que é. Creio que isso trata-se de uma boa nova que tem que deixar muito claro, principalmente para o mundo ocidental. É sabido que os asiáticos têm essa definição bem próxima. Sabem da importância do culto aos antepassados, sabem da importância da família. Porém, no mundo ocidental, estamos cada vez mais longe dessa situação. Temos pais que não reconhecem filhos. Temos filhos que têm raiva dos pais, que odeiam os pais. Temos primos que se matam. Temos famílias inteiras que são rivais. Mesmo estabelecendo um vínculo sanguíneo, ainda assim são rivais. Essas famílias estão fadadas à desgraça. Nos ensinamentos de Jesus Cristo, ele sempre citava: amai ao próximo como a si mesmo. Quem é o próximo mais próximo de você? É a sua família. O próximo mais próximo de você é o seu pai, é a sua mãe, são seus irmãos. Depois disso, avós, tios, primos. É importante que todos estejam bem. É importante que todos zelem pela vida. Não adianta estar bem e seu irmão estar na pior. Você tem que ajudar o seu irmão. Somos todos irmãos, sim, mas quem são os mais próximos? Se todos cumprissem o seu dever, não teríamos problemas nesse mundo. Da mesma forma, os antepassados, ou seja, os seres que já faleceram, também têm que lutar para se evoluir espiritualmente a ponto de poder obter a quantidade de energia necessária para poder ajudar a família na Terra. Os seres que já faleceram devem buscar a evolução, devem sempre buscar a luz, sempre estar num patamar melhor, trabalhando para elevar o seu nível espiritual, para elevar a sua energia espiritual a ponto de poder trabalhar para o bem, em prol da sua família, ajudando-os, intuindo-os nos momentos mais necessários, nos momentos de dificuldade,
nos momentos de necessidade. E isso só é possível quando se atinge um nível espiritual adequado, um nível espiritual elevado e um conhecimento espiritual elevado o suficiente para poder atuar energeticamente nos seres humanos. Portanto, é um ciclo que deve estar sempre numa ascendente, onde os seres humanos oram para os seus ancestrais. Os seus ancestrais, através da oração, conseguem atingir níveis energéticos suficientes para elevar os seus antecedentes e os seus antepassados com essa energia elevada. Conseguem auxiliar os seus entes queridos que ainda estão encarnados. E este ciclo vai fazendo com que a energia cresça cada vez mais. E dessa forma, todos ficam bem. Este é um dos segredos do sucesso. Não digo o sucesso material, mas sim o sucesso da elevação espiritual. Podemos citar também quando temos em nossa família um ser de elevada estirpe no mundo espiritual. Esse ser é capaz de ajudar todos os parentes na Terra. Também, se você tem um parente vivo de elevada estirpe, ele pode ajudar todos os parentes encarnados. Evidentemente, como já foi dito, esses seres humanos têm que estar no nível de energia que o possibilite de receber esse bônus desses seres evoluídos. Ou seja, os seres humanos só conseguem receber energias se eles estiverem num grau elevado de energia positiva também. Assim como sabemos que os obsessores conseguem atuar na vida dos seres humanos, também os antepassados de elevada estirpe podem ajudar esses seres humanos de forma a elevar a sua energia. Evidentemente, tudo isso quando se tem o consentimento, quando se atinge um grau elevado do mundo espiritual, nos níveis espirituais. Falando um pouco mais sobre essa elevação espiritual, sabemos que ao se desencarnar, os seres de luz que estão em elevada estirpe conseguem auxiliar os seres que acabaram de falecer e ajudam nessa transição entre o mundo material e o mundo espiritual. Agora, quando não tem na família seres de elevada estirpe, o ser que acaba de desencarnar fica perdido, não sabe como proceder, principalmente aqueles seres que não tiveram em vida o conhecimento dos ensinamentos espirituais e não sabem como proceder depois da morte. Este é mais um motivo por que devemos orar para os nossos ancestrais, para que eles se elevem e possam ajudar nesses momentos de desencarne. É importante também saber que a elevação espiritual para os seres que já desencarnaram é um processo bastante rigoroso que exige que o ser humano se dedique, que tenha um bom sentimento, pois no mundo espiritual não é possível. Os seres são transparentes. Não há como enganar as pessoas. Não há como enganar os seres do mundo espiritual. Tudo é muito transparente. Tudo é muito visível. Através da energia dos seres, é possível distinguir quem é bom e quem é ruim, quem está interessado, quem não está interessado na evolução espiritual. E a evolução espiritual se dá através do estudo, da meditação, do autoconhecimento e o conhecimento da consciência humana, da consciência crística.
Por isso, é importante aos seres humanos que busquem esse conhecimento de forma a facilitar não só a sua vida na Terra, mas também a transição entre o mundo material e o espiritual. Quanto mais conhecimento espiritual, mais fácil a transição e também a evolução espiritual. Portanto, a mensagem que deve ser passada para os seres humanos é que sempre busquem o conhecimento sobre a evolução espiritual, que orem pelos seus antepassados e tratem as suas famílias com gentileza, com amor, com dedicação. Por mais que haja divergências entre as pessoas da família, se estas pessoas soubessem o quão importante é a relação entre os familiares, talvez isso mudaria a sua forma de pensar. As energias espirituais de pessoas da mesma família têm uma grande interação, uma interação bem maior do que as energias com outras pessoas. É claro que durante nossa vida podemos fazer amizades duradouras que até modificam o karma de pessoas, e essas energias também são válidas para a evolução espiritual, mas nada como um relacionamento entre familiares. A corrente energética entre um pai e um filho, ou uma mãe e um filho, ou uma filha, é incomensurável. Isso se explica, como já dito, através do que chamamos de plano reencarnatório, onde os espíritos escolhem com quem querem nascer, qual a proximidade desses seres. Tudo isso está desenhado no plano espiritual. Espero ter sido claro nessas minhas colocações. Senhor Mestre, fui claro? Tanaka responde: sim, muito claro. Ser de Luz pergunta: ok, Senhor Mestre, estou à disposição para esclarecer as dúvidas. Tanaka comenta: precisamos colocar esses conhecimentos em prática, divulgar e fazer com que os seres humanos tomem consciência de como é importante esta relação familiar e sair destes dogmas e práticas religiosas criadas para seres humanos que se aprisionam numa prática obrigatória, desnecessária, totalmente fora do conhecimento espiritual. Ser de Luz responde: exatamente. Um outro ponto que gostaria de colocar nesse grupo seleto de seres de luz é, como eu disse anteriormente, a flora de uma região pode influenciar muito no nível energético dos seres humanos. Daí porque não podemos destruir a flora para mantermos a energia. Isso é muito importante. Árvores centenárias, por exemplo, são uma fonte de energia fantástica. São fontes de energia espiritual que podem ser utilizadas pelos seres humanos. É sabido que os seres humanos em contato com a natureza, dentro de uma floresta, por exemplo, podem até se sentir melhor, sentem-se melhor por conta da energia emanada naquela região da floresta. A energia emitida pelas árvores, pela natureza, então, quando sabido, é possível se absorver e elevar a sua energia. Em alguns casos, mesmo sem ter esse conhecimento, mesmo sem ter a noção de que a energia pode ser absorvida, algumas pessoas com mais sensibilidade conseguem até sentir a diferença das energias. Por outro lado, os seres humanos desencarnados, que têm uma quantidade de energia baixa, também procuram esses lugares para absorver as suas energias.
Por isso que é comum em algumas florestas as pessoas com um grau maior de sensibilidade podem sentir essas energias tanto da natureza quanto dos seres desencarnados. A energia emanada por árvores centenárias são energias provindas do fundo da terra, são energias puras, energias que podem até curar pessoas que sabem lidar com essas energias. Num futuro não muito distante, essas energias vão ser conhecidas pelos seres humanos através da ciência e vão ser utilizadas por eles. Esperamos que esta data chegue o quanto antes, para que as pessoas do mundo civilizado usufruam das mesmas energias que os indígenas no passado aprenderam a utilizar e que utilizaram e se beneficiaram durante longos períodos, durante a boa parte da época dos seres humanos na Terra. A ganância do homem foi acabando aos poucos com toda essa beleza, com toda essa energia, e cada vez mais estas florestas foram sendo devastadas e substituídas por construções feitas pelo ser humano para o seu conforto. É uma grande pena, mas são resquícios da evolução material que não adianta lutarmos contra. Nós temos que aceitar e trabalhar com esta realidade, e é para isso que aqui estamos. Senhores Espíritos de Luz, Mestre, agradeço muito pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre os nossos conhecimentos. Temos muito ainda para conversarmos, mas creio que por hoje, para que não fique cansativa a nossa sessão, podemos encerrá-la. Gostaria de falar que os nossos sentimentos são de pesar nesse momento da Terra Brasilis, por conta de todos esses problemas que estamos tendo com a nossa Amazônia, com as nossas matas, mas acreditamos que existe um plano maior, que existe um porquê. E tudo na vida são causas e consequências, e o tempo vai nos dizer a causa de tudo isso. Independente disso, independente dos sentimentos que os indígenas têm, de pesar, de tristeza, de melancolia, estamos dispostos a auxiliar em todos os trabalhos que são feitos no sentido da evolução espiritual. E ficamos muito contentes com esta oportunidade que está nos sendo dada. Agradeço ao nosso mentor, agradeço a todos de todas as fraternidades que aqui fazem parte e nos dispomos a ajudar no que for preciso. Muitíssimo obrigado.